Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de Provérbios, versículo por versículo. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus. É muito legal estar com você diariamente aqui na plataforma Spotify, onde você nos ouve. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E também no YouTube, onde você ouve e vê. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos interagir, vamos conversar no andamento desse estudo de Provérbios. Repito, versículo por versículo. Vamos ao versículo de hoje. Provérbios 1:3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o ensino e a equidade. Queridos e queridas, nós ainda estamos nos objetivos do livro de Provérbios. A palavra para revela esse fato. Se começa com a palavra para, é porque quer dizer está servindo para isso, ou vai servir para aquilo. E aqui nós temos mais uma etapa, então, dos objetivos e por que esse livro está na Bíblia, por que essa coletânea de sabedorias, de dicas, de provérbios, de conselhos foi colocado na Bíblia. E é muito interessante, olha só o que diz, para obter o ensino do bom proceder. Ou seja, como viver diante das diversas situações. Não só ostentar a sabedoria, não só mostrar o que se sabe. Isso seria inútil. Isso é astúcia da serpente, como nós vimos ontem também quanto ao versículo 2. Não, mas é para, de fato, obter o ensino, colocar esse ensino em prática, aquilo que se sabe sendo colocado em prática no dia a dia. Sabedoria é saber o que fazer com aquilo que sabe. Porque o conhecimento, ao mesmo tempo em que ele é bom, sem sabedoria ele pode ser muito perigoso. Quer um exemplo disso? Hiroshima e Nagasaki. Quanta ciência, quanto conhecimento em torno daquelas bombas atômicas, mas produzidas para a morte. Percebe que conhecimento não é necessariamente sabedoria e sabedoria não é necessariamente conhecimento. Por isso é preciso ter o ensino do bom proceder, saber colocar em prática o que se sabe. Sábio não é aquele que só conhece muitas coisas, mas que consegue colocar em prática aquilo que sabe de uma maneira saudável. De novo, como já disse ontem, não de maneira astuta, pensando apenas nos próprios interesses, como a serpente em Gênesis 3, mas de maneira sábia, querendo também beneficiar os outros. E por isso nós temos então 3 palavras que se destacam nesse versículo, né? Para obter o ensino do bom proceder, e daí o quê? A justiça, o ensino e a equidade. O que é a justiça? Justiça é aquilo que é correto. A mesma medida, o mesmo peso, as mesmas leis para todos. Não importa se é parente, se é conhecido, se é amigo, não tem jeitinhos não. Justiça é justiça. O que é certo mesmo que todo mundo faça o errado. O errado não se torna certo por ser praticado por muitos. O errado continua sempre sendo errado. Quem tem certeza disso e também pratica isso no seu dia a dia, tem uma vida de justiça. Por isso também diz ali a palavra juízo, ou seja, que usa a sua razão, que usa a sua cabeça, que pensa racionalmente nas coisas, que faz uma leitura do mundo, da realidade. E claro que nisso o conhecimento ajuda muito. O conhecimento ajuda muito. Quanto mais conhecimento, mais ferramentas mentais nós temos para ler a complexa realidade que nos cerca. Por isso é importante também a leitura, a busca do conhecimento, tanto a leitura bíblica quanto também de outros livros, como você vê aqui no cenário, né? Mas isso é de fato importante. A gente vai vendo, um autor lê o mundo assim, e o outro de repente de um jeito bem oposto. E você vai construindo esse juízo, essa maneira de ler o mundo
tão complexo que está à nossa volta. Então, justiça, as coisas corretas, juízo, né, olhar o mundo com a racionalidade e também a equidade, ou seja, a igualdade. Como já foi dito na questão da justiça, não são 2 pesos, 2 medidas. A lei é igual para todos, vale para todas as pessoas. Não importa quem for, não importa quem seja, essa sabedoria é para todos. Não importa se é filho, se é neto, se é cunhado, se é mãe. Não tem exceção. Não tem exceção. Não tem jeitinhos para a sabedoria. Então esse também é o objetivo do livro de Provérbios, promover uma sociedade que tenha essas características. Interessante isso. Já pensou uma sociedade com mais justiça, onde de fato o correto é correto mesmo que todo mundo pratique o errado? Como nós precisamos dessa justiça no nosso mundo, talvez até no nosso país. Também o juízo. E aqui o juízo, perceba, não está falando a fé. A fé, sim, é importante, mas nos conselhos práticos aqui, olhar o mundo não com os princípios da fé primeiro, mas da razão, da racionalidade, porque a razão, a inteligência, é um presente dado por Deus ao ser humano. Olha, você acha que Deus, que é inteligente, ia criar o ser humano para que ele fosse um burro? Claro que não, óbvio que não. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus e não usamos o nosso juízo, até podemos estar fazendo Deus como se ele fosse burro e ignorante. Deus não é isso. Ele é o conhecedor de todas as coisas, o sábio por excelência. Então, uma sociedade que lê as coisas também, e principalmente com a razão, não primeiro com a fé. Martinho Lutero dizia isso, né? A fé está no reino da igreja. O mundo não deve ser governado pela fé, mas pela razão. Interessante isso, não vamos nos aprofundar agora nisso, mas é um fato. E uma sociedade que promova a igualdade, porque a sociedade em si, ela é plural e precisa haver direitos para todos. Diferente são as regras, as confissões, as doutrinas, os ensinamentos na igreja, isso é uma coisa, mas a sociedade, ela é plural por si. E ali precisa haver, por causa da democracia, tolerância e igualdade a todos. Veja como Provérbios é importante. Vamos pensar como nós podemos praticar essas 3 características: a justiça, o juízo e a equidade, que é a igualdade de todas as pessoas. Pense sobre isso. Como podemos tornar a sociedade melhor a partir desses princípios tão antigos? Que nós tenhamos no nosso dia a dia, e você vai conseguir identificar assim no seu dia a dia onde agir de maneira correta. Muitas vezes vão vir propostas contrárias a isso, para agir de maneira corrupta, incorreta, mas bata o pé e diga: não, o certo é isso aqui, e eu vou fazer isso aqui. Com juízo, lendo as coisas não a partir dos próprios interesses, porque essa é a astúcia da serpente, não, mas ler de maneira objetiva, também para ter uma visão mais ampla da realidade e sempre praticar a igualdade. Todos nós somos iguais, não há melhores ou piores. Isso é muito importante. E as mesmas regras valem para todos. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, onde nós continuaremos então o nosso estudo de Provérbios, versículo por versículo. Fique na paz do Senhor. Amém. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus.